Pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Renato Santos, sou consultor internacional de empreendedorismo e estou hoje aqui a convite do Impact Hub para entrevistar a Ana Heloísa Moreno. A Ana Heloísa é analista de negócios sociais do Ministério da Cidadania do governo brasileiro e ela se dedica a essa função depois de ter passado um tempo no exterior estudando e se dedicando, se aprofundando nesse tema, especificamente sobre a aplicação e o desenvolvimento de negócios sociais. Então, Ana Heloísa, muito boa tarde, é um prazer ter você com a gente aqui para a gente conversar sobre a relação dos negócios sociais com o mercado, especialmente aqui no Brasil. Tudo bom com você? Boa tarde, Renato. Eu agradeço a oportunidade. Está Tá tudo certo. bem comigo e é um prazer poder discutir esse tema com vocês. Perfeito. Então, para a gente nem perder muito tempo e já mergulhar no tema, Ana, eu queria começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, te fazendo uma pergunta. A gente vai falar de negócios sociais nesse período que a gente vai estar juntos, mas eu queria começar pedindo uma ajuda sua para explicar para os nossos espectadores qual é a diferença entre um negócio comum, um negócio, uma empresa qualquer, e um negócio de impacto ou um negócio social. Qual é a diferença entre esses conceitos? Você pode explicar isso para a gente? Sim, esse é um tema bastante polêmico. A definição do conceito de negócios sociais ela é controversa, mas existe um ponto em comum entre os conceitos, que é o negócio social ele tem que ter a intenção de causar um impacto social positivo. E essa é a grande diferença entre um negócio tradicional e um negócio de impacto social. Perfeito. E quando você fala em impacto social positivo, né, esse conceito abrange que tipo de resultado para a sociedade? O que é impacto social positivo? Como é que a gente traduz isso? Isso também não é fácil, né? Então, de alguma forma, algum problema que é social ou ambiental tem que ser resolvido com aquele negócio social. Isso é uma mudança muito grande na forma de compreensão das possibilidades de um negócio poder atuar no mercado. Então, a sua pergunta anterior, né? Qual é a diferença entre um negócio tradicional e um negócio de impacto social? Se o negócio social ele tem como foco resolver algum problema, tem que haver algum tipo de mensuração para saber se aquele problema social está sendo resolvido ou não. E aí essa é a grande diferença entre o negócio tradicional e o negócio de impacto social. Então, entre os conceitos, a gente também percebe isso, que a mensuração ela tem que estar presente dentro do negócio social para que tanto o investidor quanto os clientes consigam saber se aquele negócio realmente está resolvendo aquele problema. Perfeitamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Um negócio tradicional é um negócio que se destina a oferecer produtos e serviços para a sociedade como um todo. Já um negócio de impacto é um negócio que, ao fazer isso, se dedica também a resolver algum problema que aflige aquela comunidade ou a sociedade como um todo onde ele se insere. Está correta essa visão, então? E, além disso, claro, é preciso ter algum tipo de indicador ou de medida quantitativa que mostre a evolução dessa solução, dessa contribuição do negócio para resolver o problema. Está certa essa interpretação? É isso mesmo, Renato. É interessante porque a aliança, por exemplo, ela traz os critérios que não são indicados para a gente conseguir dizer se um negócio é ou não social. Isso é interessante. Por exemplo, o público, a gente não deve considerar o público como um critério para considerar que aquele negócio é ou não de impacto social. Não é suficiente. Por exemplo, o modelo de negócio também não é suficiente, ou o tamanho do negócio também não é suficiente. Então, isso é uma questão importante, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, da diferença entre negócios sociais e negócios de impacto, é interessante apontar que os negócios sociais eles estão mais voltados para o público em vulnerabilidade social, então o público está na base da pirâmide. E o negócio de impacto social é um negócio ou que traz a tecnologia, mas que não necessariamente ele está voltado para esse público, mas ele pode ter outros públicos e ele pode resolver problemas sociais ou problemas ambientais. Então, se a gente fosse também fazer uma diferença entre esses dois tipos de negócio, o negócio social seria esse e o negócio de impacto ele seria um pouco mais abrangente. Outro ponto interessante que eu gosto de falar sempre quando a gente fala do conceito de negócios de impacto
é o conceito do Yunus, que ele tem um ponto que é um pouco diferente dos outros, que é, por exemplo, a questão do não compartilhamento de dividendos. E eu acho que esse é um ponto interessante porque ele é polêmico. Então, outros conceitos, a maioria dos conceitos não traz esse ponto. Então, quer dizer, negócios sociais, negócios de impacto podem compartilhar dividendos. E aqui eu queria fazer também, já trazer um outro ponto, que é as organizações da sociedade civil, elas oferecem serviços sem compartilhar dividendos, né? Uma organização da sociedade civil, ela não pode compartilhar dividendos. E o Yunus traz essa característica também, ele diz, não pode compartilhar dividendos. Então, algumas pessoas chegam a considerar que o conceito do Yunus, ele é como se fosse uma organização da sociedade civil, só que é sustentável, que seja financeiramente sustentável, isso é um ponto importante para o negócio social, o negócio de impacto, mas que não compartilhe dividendos. E aí outros conceitos já permitem, já entendem que negócios que compartilham dividendos e que são sustentáveis são, sim, negócios de impacto. Perfeitamente. Então, só aproveitando esse seu comentário e traduzindo um pouco para o público que talvez não tenha o conhecimento, né? Quando a Ana se refere ao Yunus, ela está falando do Prêmio Nobel de Economia, Prêmio Nobel da Paz, é o economista bengalês Muhammad Yunus, que é o fundador do primeiro banco social, Grameen Bank, que funcionou no mundo inteiro, que funciona no mundo inteiro e que, por isso, gerou um prêmio Nobel para esse economista. E aí, só entendendo, então, o que o professor Yunus classifica é que os negócios de impacto são aqueles que compartilham dividendos, mas se dedicam a resolver um problema social. E os negócios sociais são aqueles que, inclusive, revertem os seus dividendos, não distribuem seus dividendos, revertem os seus resultados para continuar resolvendo o problema social. Então, um negócio social seria aquele que não compartilha nenhum tipo de dividendo. Essa interpretação está correta com relação ao conceito dele? É, isso. Então, segundo o Yunus, um negócio de impacto social não pode compartilhar dividendos. Mas ele tem que ser financeiramente sustentável. Perfeitamente. Precisa ser autossustentável do ponto de vista da sua atividade produtiva. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Aprofundando um pouquinho nisso que a gente está falando. Então, eu notei, enquanto a gente falava, um pouco antes da entrevista começar, que essa é uma área em que você decidiu se concentrar, né? Você decidiu concentrar a sua atividade e se especializar no apoio e no desenvolvimento de negócios de impacto. Eu queria te fazer uma pergunta quase pessoal e te perguntar o porquê disso. O que fez com que a Ana Heloísa resolvesse dedicar a sua carreira ou dedicar a sua atividade a esse setor? O que ele te atraiu tanto, Ana? Eu costumo falar, Renato, que o negócio de impacto, o negócio social, eles pervertem a lógica do capital, de alguma forma. E esse é o meu conceito, sabe? Então, se eu fosse dar o meu conceito, esse seria o meu conceito. É um negócio que, de alguma forma, ele aplica a lógica de mercado para resolver um problema social, então ele é sustentável, mas, ao mesmo tempo, ele perverte. Ou ele cobra menos do que um negócio tradicional, ou ele não cobra por um tempo, coisa que um negócio tradicional não faria, ou no modelo de negócio dele, ele inclui pessoas que não teriam emprego se não fosse de outra forma, como, por exemplo, ex-detentos, ou mulheres em situação de violência, migrantes, ou a própria finalidade dele é diferente. Então, quando eu comecei a ver negócios no mundo real fazendo isso, eu senti um chamado. Eu falei, imaginei que eu teria que estar envolvida nesse movimento para conseguir fazer um mundo melhor. Isso é uma sorte do setor de impacto, contar com o seu talento apoiando nessa missão aí. Que bom, Ana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você que retornou há relativamente pouco tempo de um período no exterior, estudando especificamente esse segmento, como é que você, pessoalmente, analisa, avalia que está o segmento, o setor de negócios de impacto social aqui no Brasil? Qual é a sua visão desse setor hoje? Assim, eu considero que no Brasil a gente ainda está bem no início desse processo. Eu fiz meu mestrado agora na Inglaterra e lá os negócios sociais são vistos como parte da estrutura que pode oferecer serviços públicos e, por conta dessa possibilidade, lá tem muito mais negócio social do que aqui e a regulação está muito mais avançada. E aqui no Brasil eu vejo um início, a gente está começando,
Mas, ao mesmo tempo que a gente está começando, a gente está crescendo muito rápido. Então, eu trouxe aqui alguns números da pesquisa da Pipe Social de 2019, comparando com 2017. Em 2017, por exemplo, a Pipe Social encontrou 579 negócios sociais. Em 2019, já encontrou 1.002 negócios sociais. Isso é muito interessante, né, Renato? Porque aí a gente vê um aumento muito grande de um ano para outro. Isso considerando que a Pipe, ela tenta fazer um censo, mas não necessariamente ela consegue. O que significa isso? Que tem muito negócio que não se considera um negócio social, e tem muito negócio que nem sabe o que é negócio social. Então, alguns sabem o que é, mas eles falam, não, eu acho que eu não sou isso, porque eu sou muito tecnológico, eu tenho muito lucro. Então, eles acham que eles, mesmo sendo um negócio social, eles acham que eles não são. Então, essa base da PEP social, ela não é completa. Então, significa que, provavelmente, a gente tem muito mais negócios sociais. O que faz também a gente achar que o mercado no Brasil ainda é incipiente é que a gente tem 43% dos negócios dizendo que não tem faturamento. Então, tem muitos negócios começando. 34% disseram que o seu faturamento é de até 100 mil. Então, são negócios sociais ainda pequenos, estão começando. E a explicação disso tudo é porque R$1.000 por 38% deles ainda... Perdão, desculpa te interromper. Por ano, perfeito. Pode prosseguir, por favor. Ano. Então, a gente deseja que esse número aumente, né? Que eles passem pelo Vale da Morte. Isso é uma indicação de que provavelmente eles ainda não passaram pelo Vale da Morte. 38% ainda são novos, eles têm menos de 2 anos de funcionamento. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter, assim, imagina que uns 5 anos, a gente vai ter um mercado muito mais maduro de negócios sociais. E a outra questão interessante que a gente começa a ver também é o crescimento dos fundos, né, de investimento em negócios sociais. Então, nesse ano, assim, foi um boom de, por exemplo, a ESG, da discussão dos assuntos de ESG, dos investimentos, preocupados com o meio ambiente, com a sociedade, com a governança. Tem investimentos que não são negócios sociais, são outro tipo de investimento, mas a gente percebe que esse movimento pró-investimentos nessa classe de negócios é uma contaminação dos negócios sociais. Então, o movimento dos negócios de impacto social estão fazendo com que mais gente esteja interessada em investir e consumir de negócios responsáveis. Isso é muito interessante. Perfeitamente, muito interessante mesmo. Eu posso te dizer, do lado de cá, como gestor de uma empresa de investimentos, em que há uma atratividade cada vez maior, natural, dos investidores por empresas que têm uma preocupação com ESG, com ESG, como você falou, mais forte. Até porque os novos mercados do setor mobiliário estão exigindo ESG para poder permitir a entrada dessas empresas. E é nesse mercado que as melhores empresas, as melhores ações vão ser negociadas no futuro. Então, acho que isso que você descreveu dá para sentir acontecendo na prática, e não só no mundo como um todo. Aqui no Brasil, em particular, eu estou falando da B3, aqui no Brasil, em particular, isso já está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que a Ana, depois desse período na Inglaterra, estudando o setor, e agora de volta, com a mão na massa no setor de impacto social aqui no Brasil, como é que você avalia que é o panorama da sociedade brasileira, da economia brasileira, para o desenvolvimento das empresas de impacto social? O que você vê como, deixa eu especificar melhor, o que você vê como os principais pontos favoráveis ao desenvolvimento de negócios sociais aqui no Brasil e talvez os pontos restritivos, contrários ao desenvolvimento desses negócios? Como é que você enxerga? Bom, primeiro os favoráveis. Eu percebo que aqui no Brasil, e principalmente aqui onde a gente está, né, no Centro-Oeste, que o Impact Hub Brasília está, o povo é muito preocupado com a sustentabilidade. Então, a gente tem um boom aqui de pessoas, negócios, iniciativas pró-proteção do meio ambiente. Acho que isso é um fator positivo grande. A gente vê um crescimento grande também das pessoas, dos grupos dos veganos. Então, esse movimento, no Brasil, eu vejo que esse é um dos principais movimentos que incentivou a criação, que tem incentivado a criação de negócios de impacto social, porque eles pressionam o mercado para que produtos sustentáveis e ecológicos sejam criados.
Do lado negativo, que eu vejo de dificuldade, que eu percebo até da análise mesmo dos tipos de negócios sociais com os quais eu conversei e que eu vejo nas bases de dados, é que poucos usam de tecnologia. E isso eu acho que é um percalço que a gente vai ter no nosso mercado. A gente precisa conseguir aliar, levar a tecnologia para os empreendedores que querem fazer o bem, que querem fazer um negócio de impacto social. E, acrescentando na sua pergunta, uma outra restrição que a gente tem é do próprio mercado mesmo, do mercado dos investidores e dos fundos, porque os fundos eles focam muito em VC, em Venture Capital e Private Equity. E isso significa o quê? Que esse tipo de investidor e de fundo, ele está muito interessado em negócios que cresçam rápido. E o negócio de impacto social, se ele não tiver aliado com tecnologia, ele não vai ter um crescimento tão grande, tão rápido, em curto espaço de tempo. Então, a gente pode sofrer um problema de investimento se o mercado não se adaptar. Então, eu acho que dos dois lados, a gente precisa ter os empreendedores preocupados com aliar a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, os investidores entendendo que é preciso ter um capital paciente para a gente ter o crescimento de negócios sociais, que necessariamente não estão aliados com tecnologia, porque tem um tipo de negócio que não vai estar aliado com tecnologia, e também a gente precisa ter fundos de investimento que usem de outros mecanismos de blended capital, né, de um capital mais paciente, que alie formas tradicionais do uso de capital para conseguir fazer com que esses negócios acessem um investimento que aceite que eles não cresçam tão rápido. Perfeitamente. Entendi. E aí, Ana, a partir dessa sua resposta, e a gente conversando aqui no contexto de um convite do Impact Hub Brasília, né, eu queria te perguntar isso também. Né, como é que você vê o papel de instituições como o Impact Hub Brasília, que tem ao mesmo tempo a função de educar o capital para compreender as particularidades, educar os investidores para compreender as particularidades dos negócios de impacto e, ao mesmo tempo, educar e promover a ação dos empreendedores para que estejam mais alinhados com as expectativas do mercado em termos de crescimento, capilaridade e governança para poder atrair o capital. Então, eu queria te perguntar, como é que se vê o papel dessas instituições? O Impact Hub, sem dúvida, é um exemplo, mas não é a única instituição que atua com esse propósito. Como é que você vê isso aqui no Brasil? E aí me permite perguntar, também fora do Brasil, como é que você vê o papel dessas instituições? Nossa, é um papel difícil, Renato, porque você um pouco que deu a resposta, né? Eles têm que educar os empreendedores, educar os investidores, e ao mesmo tempo eles precisam ir para campo, né? Fazendo aceleração, incubação, você mesmo trabalha com isso, né? Educação de empreendedores, que vem antes da parte de aceleração. E o que eu percebo é que, assim, o Impact Hub é uma instituição, né, super desenvolvida, reconhecida no mundo todo, mas existem outras intermediárias, outras instituições intermediárias ou que estão mais nesse papel de educação que precisam de apoio. Então, elas próprias precisam de apoio para conseguir fazer isso que a gente está falando. E aí eu acho que entra um pouco no papel do governo mesmo, né? Quando eu falei do exemplo da Inglaterra, lá existe muito incentivo público, muito recurso público para as intermediárias. E aqui no Brasil a gente ainda não tem, e elas precisam desse recurso. Então, assim, em outras palavras, quem é que vai pagar pelo custo de educar o empreendedor e fazer com que o empreendedor esteja preparado para receber esse investimento? E aí entra o papel do governo, que é essencial. Sem dúvida. E aí eu não posso deixar de perguntar, né, como é que você vê a atuação do governo brasileiro, ou pelo menos o que o governo brasileiro está enxergando para o futuro do setor de negócios sociais e de negócios de impacto aqui no Brasil. Né? Aproveitando a oportunidade de estar conversando com você, que desenvolve essa atuação de analista de negócios de impacto social no Ministério da Cidadania, mas também representa o Ministério no N-Impacto, né? Como é que você enxerga, e aí eu estou perguntando para a Ana especificamente,
tô pedindo a sua visão. Como é que você enxerga o papel e a disposição do governo brasileiro para atuar ou apoiar o desenvolvimento do setor? A Impacto, sem dúvida, é uma estratégia, é essencial a estratégia da Impacto, porque é ela que conecta todo o governo em torno desse ideal de fazer crescer o investimento e os negócios de impacto social no Brasil. A gente tem assento enquanto Ministério da Cidadania na Impacto e a gente está se estruturando para ter uma participação maior e mais estruturada, mais organizada. A gente quer fazer uma entrega mais palpável para a sociedade com relação a essa estratégia nacional da Impacto. A gente tem pensado na possibilidade de construir um piloto, que seria um piloto de programa de incentivo a negócios sociais, mas esse programa ainda está bem no início, está sendo discutido ainda internamente. E o que eu percebo é que a gente precisa fazer crescer o entendimento e o conhecimento sobre os negócios sociais, mesmo dentro do governo. Eu sou recém-chegada na equipe que cuida desse tema agora, que é a coordenação de empregabilidade e empreendedorismo, dentro de um departamento que é de inclusão produtiva, rural e urbana, e eu sou a única pessoa que entende desse assunto lá dentro. Então, é um desafio muito grande, porque a gente precisa educar até mesmo os gestores públicos sobre esse tema, para ganhar os corações e para que aí a gente consiga convencer as autoridades sobre a importância desse tema e sobre também o potencial. Eu acho que o principal do movimento dos servidores públicos e da Impacto tem que ser mostrar para o governo que negócio social é um investimento, porque ele vai entregar para a sociedade e o potencial dele, né? Então eu vejo assim, resumindo, tem muitas iniciativas sendo criadas, existe uma agenda bastante interessante para o ano que vem, que a Impacto quer entregar, inclusive um sistema nacional que envolva os estados, que envolva os municípios, e eu espero muito que a gente consiga estruturar esse sistema para que também os estados comecem a investir localmente, para que os negócios sociais floresçam em todo o Brasil. Perfeito. Muito bom, Ana. E eu queria dizer que eu não resisti a te perguntar isso, né, conhecendo um pouco do seu perfil e da posição que você desempenha hoje, mas eu acabei saindo um pouquinho do que era um dos nossos temas principais e que você acabou de tocar. Eu queria te fazer uma pergunta tentando trazer de volta para esse tema. Você mencionou que é parte do núcleo de empregabilidade e empreendedorismo, né? Como é que você enxerga que deve ser a estratégia para atrair mais empreendedores para o setor de impacto? Como é que você enxerga que o Brasil, e aí eu não estou falando do governo, nem estou falando do setor privado, eu estou dizendo da sociedade brasileira como um todo, como é que a gente pode fazer para atrair a atenção dos empreendedores para os negócios de impacto, para a atuação nos negócios de impacto? O que você enxerga com relação a isso? Eu acho que a gente agora, o mundo, está no momento que a gente está com a faca e com o queijo na mão. Por conta da discussão que todo mundo já sabe, que os millennials estão super interessados em fazer algo positivo. Eles estão interessados em ter uma carreira que seja de impacto, que seja para criar algo positivo. E então, na verdade, as pessoas já têm a vontade. O que muitas não têm é ainda o conhecimento de que existe um setor imenso que é esse de negócio de impacto social, que está crescendo muito no mundo, Renato, muito, muito. Na Ásia, por exemplo, está crescendo muito, não é só na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que esse tipo de negócio é um negócio que gera lucro. Quando eu converso com colegas, com pessoas do meu convívio sobre negócios sociais, a primeira coisa que eu ouço é que é negócio social, isso não dá dinheiro, esse tipo de investimento. Existe muito pouco conhecimento de que negócio social gera lucro. E assim, é impressionante, porque se numa pesquisa simples de fundos de impacto nos Estados Unidos, e se você olhar as empresas que são investidas por esses fundos, são mega empresas, são empresas que estão investindo, elas têm tecnologia muito séria para resolver problemas sociais. Então, negócio social não é uma brincadeira, não é filantropia, apesar de que eu não sou contra a filantropia, eu acho que é muito importante. Assim, concordando com retomando a sua pergunta, que é como que a gente convence os empreendedores, é mostrar para o empreendedor que é uma área que gera retorno
e que gera retorno que as pessoas estão muito interessadas. Então, eu acho que educar as pessoas para que elas entendam e mostrar que é possível, usando tecnologia, usando inovação, resolver problema social e que isso vai dar muito dinheiro e que vão vir clientes naturalmente, porque é isso que os clientes estão querendo. Uhum. Perfeito, muito bom, Ana, obrigado. E aí, também aproveitando um pouco dessa sua visão privilegiada de ter a oportunidade de conviver com players do setor de impacto social de outros países, principalmente no período em que você esteve estudando isso fora, como é que se comportam os negócios sociais em outros países? A gente conversava um pouquinho antes, você citou uma pesquisa recente que você teve a oportunidade de estudar sobre o desempenho do segmento de negócios sociais em outros países, né? Como é que... Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Como é que está esse setor em outros países do mundo? Bem interessante, porque primeiro eu descobri que é isso, negócios de impacto social, eles estão em vários países do mundo. Inclusive, o Banco Mundial fez uma pesquisa, foi essa pesquisa que eu dei uma olhada, eles analisaram 14 países e eles queriam descobrir como que era a política de incentivo a negócios sociais, por aí. Existem várias formas diferentes de incentivo a negócios sociais. E eu acho que o Brasil, como a gente está começando, a gente tem muitas possibilidades. Então, você está aqui alguns pontos que eles encontraram de como que os países se adequam para incentivar negócios sociais. Então, um ponto, por exemplo, é a desoneração de impostos, oferta de certificações que viabilizam acesso a benefícios, né? Provavelmente a certificação vem com uma desoneração de imposto, facilitação de contratação pelo Estado para execução de serviços públicos, que é, por exemplo, o caso da Inglaterra, que eu conheço mais, programas de capacitação e assistência técnica, mas também incubação e aceleração e empréstimos e doações. Então, eu achei muito interessante essa lista, porque eu não imaginava, por exemplo, que o governo pudesse atuar emprestando recursos. E aí eu descobri que o governo, por exemplo, da Austrália criou um fundo para incentivar negócios sociais, ele mesmo ofertando empréstimo para negócios sociais com juros abaixo do mercado. Então, existem inúmeras possibilidades de atuação do governo com relação aos negócios sociais. Eu fico empolgada porque a gente está no início e vejo que a gente tem muitas formas de adotar. Porque acho também uma coisa acrescentando, Renato, que a minha opinião pessoal é que o governo e as pessoas, os investidores, eles devem dar alguns benefícios adicionais para negócios que não são tradicionais. Porque o negócio social, ele está resolvendo, o negócio social de impacto social está resolvendo um problema, por isso ele deveria ter algum tipo de benefício, de um benefício extra. E essas são formas encontradas pelos governos para fazer isso. Sempre não esquecendo de que é importante ter a mensuração do impacto, porque sem a mensuração a gente não vai saber se aquele negócio é realmente um negócio de impacto social. Né? Uhum. Perfeito, muito bom. Não posso deixar de destacar, Ana, quando você menciona isso, que a gente vê fora do Brasil, esse é um movimento muito mais forte, mas que aqui no Brasil está começando também, que é a especialização dos gestores de recursos, né, na busca por negócios de impacto social. Então, lá fora, você já vê algumas das maiores gestoras do mundo captando fundos bilionários, e eu estou falando de bilionários em dólar, então, fundos multibilionários para investimento com um requisito decisório de impacto social. Você começa a ver aqui no Brasil, isso ainda não é tão comum no setor de private equity, que são participações maiores, mas você já começa a ver venture capitalists, VCs, que estão se dedicando a captar especificamente para investir em negócios de impacto social. Esse é um movimento ainda no seu início, mas que, sem dúvida nenhuma, vai florescer, vai se consolidar, talvez seja em algum momento maior do que o montante de investimento disponível para empresas, por assim dizer, tradicionais, que não tragam impacto social positivo. Vamos esperar que isso aconteça. Né? E como a gente tem um tempo limitado, Ana, eu poderia passar mais algumas horas ouvindo você falar a respeito dessa experiência que você adquiriu e dessa visão que você está buscando trazer para dentro do Ministério da Cidadania e para a Impacto nessa posição que você desenvolve. Mas eu queria te fazer uma pergunta final, e essa é uma pergunta clássica que eu não poderia deixar de perguntar para você como entrevistada. Né? Como é que você, Ana, aconselharia um jovem ou uma jovem que estiver nos assistindo aqui agora e que esteja cogitando dedicar a sua carreira a uma atividade de impacto social?
né? Você que escolheu fazer isso, uma carreira profissional bem-sucedida e consolidada que você tem, que recomendação você poderia dar para um jovem ou uma jovem que estiver assistindo a gente aqui agora e esteja considerando, por ser um millennial ou um post-millennial, que esteja considerando a possibilidade de dedicar a sua carreira ao setor de impacto? Que conselho você poderia dar? O conselho é que é só procurar porque muita gente não acredita que é possível ter esse alinhamento, mas é possível, e é possível em milhões de setores, fazendo qualquer tipo de atividade, seja como contador, seja como analista de impacto social, com quem gosta mais de data science, seja quem é mais das humanas. Então, tem mercado para todo mundo, e está todo mundo procurando gente que entenda de negócio social e que queira se dedicar a isso. Então, é o melhor momento, eu acho, possível, ou para você ser um empreendedor, não desistir, né, não deixar de lado essa vontade que tem no coração de fazer algo bom para a sociedade e procurar o lugar certo, porque existem muitos lugares. Muito bom ouvir isso de você. Eu não posso deixar de destacar o nosso host, a instituição que está nos recebendo para esse bate-papo aqui hoje, que é o Impact Hub, tem entre as suas funções esse papel, né, de destinar energia, a vontade e oportunizar para jovens que desejem trabalhar no setor de impacto a oportunidade de acessar instituições, empresas, negócios e iniciativas que possam usar essa energia em prol do impacto social aqui no Brasil. Ana, como eu te falei, o nosso tempo era limitado e a gente está conversando sobre um assunto interessante, com uma pessoa que tem o domínio que você tem, o tempo voa. Mas eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você aqui hoje, desejar muito sucesso nas iniciativas e no trabalho que você está desenvolvendo no Ministério da Cidadania, te pedir uma palavra final de despedida para o nosso público aqui e agradecer pela nossa conversa. Obrigado. Renato, também agradeço muito a possibilidade de ter essa conversa. É sempre um prazer para mim conversar sobre esse assunto que eu amo demais. Agradecer a Impact Hub Brasília e pedir para as pessoas se envolverem, se dedicarem de alguma forma, seja como voluntários, se engajarem no movimento, porque quando eles fizerem isso, eles vão sentir essa vontade de continuar envolvidos e uma esperança que o mundo precisa tanto hoje em dia, né? Vão sentir essa esperança de volta para quem perdeu ou fortalecer a esperança. Então, se envolvam, porque o movimento está iniciando e precisa de mais gente. Tá certo. Tá joia, Ana. Muito obrigado. Impact Hub Brasília, muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui hoje. E para você que está nos assistindo, acho que fica aí uma mensagem de energia e de esperança para que a gente tenha um olhar mais forte no setor de impacto e as oportunidades e desafios que ele reserva. Um abraço.